sobre nós cristãos, né? Hoje, culto de terça-feira, muitas pessoas aqui, a maioria, creio eu, que já são da igreja, né? E Deus já tem ministrado o coração, o desejo de usá-los grandemente. E nessa noite eu vim trazer uma palavra direcionada sobre chamado. Amém? Amém. Diga assim: eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Você tem um chamado? Não? Tem. Todos nós temos. A partir do momento que nós rendemos nossas vidas para Jesus e viemos para a casa dele, Deus, Ele nos quer usar no centro da vontade dele. Amém? E uma coisa importante nessa parte introdutória aqui, até usando um pouco das palavras que o pastor disse no culto de sexta-feira aqui. Não sei quem estava aqui sexta-feira, quem estava aqui sexta. Lembra que o pastor falou que muitas vezes a gente faz a obra de Deus, mas não é aquilo que Deus quer. Não é o centro da vontade de Deus. Deus quer algo mais de nós. E isso aconteceu comigo, até o pastor ministrando, certa vez eu também pensava dessa forma. E muitas vezes a gente deixa de realizar a vontade de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. E nessa noite nós vamos compartilhar uma palavra que fala sobre isso, usando um grande profeta de Deus, um profeta que foi escolhido por Deus, que tinha um chamado específico, mas ele resolveu não atender esse chamado, e ele pagou um grande preço por isso. Então você, meu amado, que está aqui nessa noite, você que já foi escolhido por Deus, talvez você ainda não teve um despertar do Senhor para alguma coisa dentro do chamado, dentro da vontade de Deus. Se você talvez ainda não se descobriu, eu creio que o Espírito Santo vai tocar na sua vida durante o momento que você estiver aqui, durante o tempo que você estiver em comunhão com o Senhor. Deus vai revelar o centro da vontade dele para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Homem de Deus, este profeta, que vai servir de grande referência para nós essa noite. Profeta Jonas, abre sua Bíblia, você que trouxe. Amém? Nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 3. Não totalmente agora, apenas três versículos do início da mensagem, que é a parte de introdução. E depois eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta nesses 3 capítulos que nós vamos discorrer durante essa mensagem. Amém? Diga assim: o Senhor tem um chamado para a minha vida e eu quero obedecer. Quem deseja obedecer ao Senhor nessa noite? Amém? Desejo todo o coração? Então feche seus olhos primeiramente. Vamos orar a Deus. Peça ao Senhor que abra o teu coração e tudo aquilo que for falado, que o Senhor me use aqui, que você possa absorver aquilo que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Amém? Feche seus olhos e abre o teu coração e ore ao Senhor. Amado Deus, soberano Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida no teu altar, meu Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que fala, Pai, em nossos corações, através da Tua palavra. É o Senhor que muda a nossa mente, para que nós possamos mudar de atitude. E que nessa noite, Pai, o Senhor vai ministrar no coração de cada servo Teu a Tua vontade, meu Pai, através da Tua palavra. Oh Senhor Jesus, eu entrego a Tua igreja agora, em nome de Jesus, para receber a Tua mensagem. Abençoa ela, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Jonas capítulo 1, vamos ler até o 3. Diz assim a palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Versículo 3: E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Versículo 3, mais uma vez, meus irmãos. Olha só. E Jonas se levantou para o quê?
fugir. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje, como eu dizia no começo da mensagem, nós temos chamado, Deus tem chamado você e eu para uma grande obra. Assim foi na vida do profeta Jonas. Deus tinha que fazer algo tremendo e grande através da vida deste homem. E hoje não é diferente. Deus quer fazer através da minha vida, da sua vida, algo grande para a obra do Senhor. Quem crê nisso? Amém? Você crê? Amém. E Deus, como diz aqui na parte introdutória, Ele já tem ministrado algo ao seu coração para você fazer para o Senhor. Você talvez hoje aqui na igreja, você já está trabalhando na obra de Deus, você já tem um cargo na igreja, você já faz alguma coisa. Mas eu lembrei daquilo que o pastor pregou na sexta. E essa palavra vem de conta também, de a gente estar no centro da vontade de Deus. E às vezes Deus está falando para nós, o Espírito Santo está falando, irmão, faça isso. Irmão, eu quero te usar nisso. E muitas vezes o que você tem feito? Será que você não tem fugido como Jonas? Daquilo que Deus tem para te usar? Será que você tem se amedrontado como Jonas? Jonas, bem sabemos, ele era do povo de Israel. E Nínive era uma cidade dominada pelo império da Síria. Homens violentos, homens idólatras, que praticavam qualquer tipo de coisas contrárias à palavra de Deus. E nós podemos ver que Jonas, talvez um dos motivos de ele não quiser ir até lá, seja isso por medo, né? Jonas pode ter olhado e falar, bom, tá, é difícil eu ir até lá, é difícil eu chegar até esse povoado e falar da mensagem de Deus, é difícil eu ir lá realizar a vontade do Senhor. E muitas vezes isso acontece com a gente. Deus fala com a gente, mostra para a gente, mas a gente se amedronta e se encolhe diante das adversidades. Seja o que você for para fazer, meu irmão. Muitas vezes o medo e o temor pode te atrapalhar. Isso aconteceu na vida de Jonas. Então o primeiro motivo que nós vemos aqui, que pode ter acontecido com ele, ele pode ter olhado para os inimigos lá e falar, não vou. O inimigo é grande, o império assírio é tremendo, já derrubou a Babilônia, já está dominando o mundo inteiro, e outros é uma nação pagã. Outra coisa que botou no coração de Jonas, que impediu, ele olhou para aquela nação e desejou o quê? Que eles morressem, provavelmente. Não, eles estão lá, eles são pecadores, eles não merecem misericórdia de Deus. Talvez até imaginar, Senhor, por que você não vai lá e acaba logo aquela geração idólatra, geração adulta, que não te adora? Talvez tenha passado isso, né? Talvez hoje, muitas vezes nós também, como se diz cristão, quem sabe na hora do nervoso, ou com uma ofensa, ou com alguém que se levanta contra você até esquece, né? Que aquela pessoa, infelizmente, ela está no erro e necessita da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do Evangelho de Deus, e nós, às vezes, pensamos dessa forma, né? Não é difícil a gente pensar dessa forma. Tem muita gente que pensa, né? Tem cristãos que chegam a falar para mim e falam, não, que eu vou morrer. Oh, mas ele praticou essa barbaridade, ele tem que, né? Tem que ser preso, tem que judiar dele, tem que sofrer uma punição muito grave, porque ele fez isso, aquilo, e pensa na maior coisa mais ruim possível, né? E Jonas talvez ele pensava dessa maneira também. E é um pensamento errôneo. E se nós, irmãos cristãos, que fizemos assim, devemos não pensar dessa forma. Amém, irmãos? Amém. Vamos renovar nosso entendimento com a palavra do Senhor, o amor e a graça de Deus. Aleluia. E assim Jonas, ele deparando com essa situação, o que ele fez? Ele fugiu. Não, eu não quero isso para mim. Nínive é para cá, eu vou correr para lá. Versículo 3, diz que ele foi, comprou uma passagem e tomou um sentido totalmente oposto. Ele foi para Tarsis, totalmente oposto. E aí, meus irmãos, começa o martírio de Jonas. Jonas, ele quer fugir do Senhor.
Mas não tem como a gente fugir do Senhor. A partir do momento que você se dispõe, a partir do momento que Deus revela a sua vontade para a sua vida, não adianta você querer voltar atrás, não adianta você querer pegar outro caminho, não adianta você tirar a mão do arado, não adianta. E nós vamos perceber nessa mensagem, a partir do versículo 4, que Deus, Ele envia sinais para despertar Jonas. Versículo 4, acompanhe a palavra do Senhor. Deixa eu voltar aqui que é tempo. Diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Versículo 5: então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o alimentarem do seu peso. Olha só, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. O que Jonas fez diante da adversidade? Deus ali movendo, mostrando para Jonas: Jonas, acorda, Jonas, não é aí que você deve ficar. E Jonas, o que ele faz? Mais uma vez ele se esconde. Ele não queria fazer a vontade de Deus. Ele não queria. Vocês percebem aqui que ele não queria. O que ele fez? Ele foi, escondeu no porão e entrou no profundo sono. E muitas vezes, meus irmãos, esse sono é um sono espiritual que muitas vezes a igreja acaba caindo nele. Não é? Eu sei porque teve momentos na minha vida, na minha caminhada cristã, que eu dormi. Eu tive nesse sono. Mesmo Deus falando, faça isso, às vezes a gente resiste à vontade do Senhor e vai. Olha só que interessante. Às vezes com atitudes suas, muitas pessoas inocentes estão pagando o preço. Foi assim. Aqueles homens naquele barco lá, eles não tinham nada a ver com a vida de Jonas. Eles não tinham nada a ver. Eles acabaram sendo entrados como se de gaiato no navio. Literalmente eles estavam no navio. E eles entraram. Por quê? Porque Jonas estava fora do centro da vontade de Deus. Amém? Ele estava fora da vontade do centro da vontade de Deus. E isso acontece muito. Então, meus irmãos, desperte. Desperte. Se Deus está falando para você, faça isso. Irmão, levanta-te, faça. Não espere que a tempestade chegue para te sacudir. Se precisar, Deus vai fazer. Se precisar, Deus vai fazer. Agora vai fazer por quê? Porque Ele ama, porque Ele quer te usar. Ele quer te fazer um grande homem e mulher de Deus. Amém? Se precisar, Ele vai fazer. Ele vai sacudir esse barco para você acordar. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizai cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que mal sobreveio. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. No meio da dificuldade, no meio da tribulação, aqueles homens já tinham invocado seus deuses para socorrer eles. Jonas tentou se esconder. Mas a partir do momento, meu irmão, que você toma uma atitude com Deus, que você se diz cristão, que você se converte, não tem como você esconder. Você é a luz do mundo, não é assim? Vão chegar até você e vai falar: olha, estou precisando, irmão. Irmão, eu preciso de você. E aí? Jonas, ele estava dormindo, mas Deus vai acordar Jonas. E Deus pode levantar pessoas para acordar e pedir o seu auxílio. E neste momento, meu irmão, é a hora de você se posicionar diante de Deus. Amém? Ou você faz aquilo que Deus quer, ou Deus vai usar outros meios. E nesse trecho, eu vejo que Deus já começa a despertar Jonas para aquilo que ele deveria fazer.
Os marinheiros lançaram a sorte, como era de costume, e reconheceram ali, porque naquela época era a sorte que era lançada, e Deus revelava. Tinha lá o Turim, né, pastor? Que falava sobre Deus revelava a vontade dele. E eles lembraram disso, que era uma lei com Deus que eles não serviam. E nós vemos aqui no versículo 6, eles serviam outros deuses. E não resolveram o problema dele na hora da tempestade. Né? Mas o próprio Deus tocou neles e Deus revelou qual era o problema que eles estavam passando. E o problema era Jonas. O Jonas que estava desobedecendo a Deus e colocando em risco toda aquela pessoas inocentes. Diante disso, após esse reconhecimento, versículo 9 em diante, e ele lhes disse, olha só, Jonas, agora sim, Jonas, ele já se começa a posicionar como servo de Deus. Olha só, ele começa a se despertar. Eu sou hebreu. E olha só, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens, versículo 10, se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante da face do Senhor, porque ele o tinha declarado. Jonas, ele foi descoberto. E naquele momento ele se revela. Olha, meus queridos, está acontecendo isso por negligência minha, porque eu fui desobediente. E Jonas reconhece que era necessário pagar o preço para que aqueles homens fossem salvos. Amém? Amém. E às vezes é necessário a gente pagar um preço para que outros sejam salvos. Não é verdade? É necessário dispor, é necessário ir. E este homem, Jonas, ele se coloca agora como homem de Deus. Agora ele está sendo despertado. Aconteceu o despertamento. O Espírito Santo tocou nele. E ele se posiciona. Não, eu sou hebreu, servo do Deus vivo. Versículo 12. E lhe disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Olha o reconhecimento de Jonas. Então clamaram ao Senhor. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando por avançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia esvaecendo cada vez mais. A dificuldade, os problemas vinham, e eles tentavam, ainda mesmo assim, com as próprias forças, tentar se livrar. Mas aí então eles clamaram ao Senhor. Versículo 14, disseram, ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa deste homem, e ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovo. E o que eles fizeram? Levantaram a Jonas no mar e cessou o mar da fúria. Tomaram posição. Jonas pediu, se colocou como o causador do problema. Foi lá, se entregou em favor daqueles homens. E neste momento eu quero trazer uma reflexão para você sobre isso, sobre o chamado. Como você tem entregado a sua vida diante do chamado que Deus tem para você? Será que você tem disposto a ir e fazer aquilo que Deus está mandando em favor de outros? Jonas, ele se desprende. Ele se desprende e se lança. Se lança por quê? Porque ele sabia que dependia dele para que algo fosse feito por outros. E isso não era pouco, era só o começo de que Deus ia fazer por Jonas. Porque o projeto inicial para Jonas era muito maior do que aquilo ali. Aquilo era só o começo, que Deus estava tratando com ele, para levar ele para lugares mais altos ainda. E assim, meu irmão, Deus pode fazer com você te levar em lugares mais altos. Amém?
na obra do Senhor, naquilo que Deus tem para você. Amém? Assim como Deus tem te levantado para fazer muitas coisas para o Senhor, Deus quer fazer muito mais. Talvez, como eu te disse aqui hoje no começo, talvez você está realizando a obra do Senhor, mas às vezes você está realizando fora do centro da vontade de Deus. Às vezes Deus está falando para você, é isso que eu quero de você, e você tem tomado outro rumo, assim como Jonas. Prosseguindo, versículo 16. Olha só o que aconteceu com essa atitude de Jonas. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Olha só, o mover ali, a tempestade cessou. Jonas resolveu ali o problema, né? Se sacrificou em favor ali daqueles homens, e isso causou neles algo diferente. Eles começaram a temer o Deus de Jonas, pela atitude que Jonas tomou. E assim Deus quer você também. Através da sua atitude, outros possam temer e chegar ao seu Deus. E dizer, bom, este é o Deus verdadeiro. Porque este Deus acalma a tempestade, cessa a fúria do mar. Amém? É isso que Deus quer fazer através da sua vida. Mas para isso é preciso estar no centro da vontade de Deus. Diga assim, não adianta fugir do chamado de Deus. Amém? Deparou, versículo 17, pôs o Senhor o grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Olha só, Deus permitiu algo mais ainda, moveu o coração dele, para que ele pudesse levantar diferente, com uma atitude diferente, com uma fé renovada, para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Deus permite que o peixe, a baleia, engula Jonas, e ali naquele momento de escuridão, ele passa num tratar de Deus tremendo. Como eu disse anteriormente, às vezes é necessário. Talvez hoje o Senhor quer despertar você para que não seja necessário tanto sofrimento como Jonas passou para fazer a vontade de Deus. Deus hoje, talvez, eu creio também, que Ele tem falado a corações aqui, e já tem ministrado a vontade dEle, mas Deus Ele quer poupar porque Ele nos ama de várias coisas, mas se for necessário, Ele vai tratar conosco, para que você cresça espiritualmente na obra do Senhor. Então, meu irmão, se há alguma coisa que está te impedindo ainda, você que já tem um chamado, você que ainda não sabe qual é o seu chamado, se coloque, se posicione, porque hoje é dia de se posicionar. Cada dia Deus vem nos alertando sobre o que Ele quer de nós, e muitas vezes nós, assim como Jonas, encontramos nos dormindo. E Jonas foi necessário assim passar na boca do peixe 3 dias e 3 noites. E aqui é até interessante que 3 dias e 3 noites, até se nós formos ver lá no Novo Testamento, trata também um pouco da morte e a ressurreição de Cristo, né? Às vezes Jonas ali, naqueles 3 dias ele passou morto, mas logo ele se ressuscitou para uma vida totalmente diferente na presença do Senhor, porque o Espírito Santo tocou na vida de Jonas. Amém? Vamos ver esse toque no capítulo 2, acompanhe aí. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz, porque Tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e corrente me cercou todas as Tuas ondas, e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. Jonas, neste momento, ele se
prostra diante do Senhor, diante da opressão, diante da correção do Senhor, e ele reconhece o seu erro, ele clama pela justiça do Senhor sobre o seu erro. Uma coisa que nós nunca podemos deixar de fazer: lembre-se, clame na sua angústia pelo Senhor, seja qualquer situação da sua vida que você esteja passando. Mas neste momento Jonas está passando pela situação pela desobediência. E se você não tem força muitas vezes de resistir a isso que te prende, a isso que te leva a desobedecer ao Senhor, clame ao Senhor. O salmista Davi diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele atendeu a minha oração. Deus vai atender a sua oração na sua angústia. Amém? Ele tem esse poder. Diz assim a palavra de Deus. Agora eu quero que você pule no versículo 8 e 9. Olha só que Jonas observou. Agora Jonas com o coração já mudado, transformado, durante a oração, o período de oração que ele teve de comunhão e intimidade com Deus, ele reconhece a sua fraqueza e reconhece o seu erro, o motivo da sua queda, o motivo da sua desobediência. Diz assim a palavra de Deus, versículo 8, capítulo 2: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Olha só, Jonas. Olha só. Jonas, ele reconhece que ele estava observando coisas vãs. Estava deixando a misericórdia lá. O que seria isso que Deus colocou no coração dele? Ele estava deixando que muitas vezes o medo, deixando muitas vezes que o pensamento ruim, que o ódio muitas vezes, a falta de amor pelo aquele povo de Nínive, que ele tinha que pregar, estava dominando o coração dele. E muitas vezes nós temos que meditar nisso, irmão. O que tem nos prendido? O que seria coisas vãs que tem nos prendido nessa vida, de fazer aquilo que Deus quer? O que é aquilo que tem te prendido que você faça um pouco mais para o Senhor? O que tem prendido que você faça a vontade perfeita e agradável do Senhor? As coisas vãs? Então vamos deixar de lado as coisas vãs. Deus, Ele fala aqui, Ele alerta a vida de Jonas. E Ele fala: deixei a sua própria misericórdia. Por quê? Porque Jonas não estava jamais preocupado. Ele lembrou: Senhor, o Senhor falou para mim lá pregar para aquela nação, aqueles ninivitas, pecadores. Mas eu deixei a tua misericórdia porque tu és um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que ama. E eu esqueci disso, Senhor. E Deus desperta este homem através disso. Amém? Agora nós vamos ver o que Jonas fez após sobre isso. Capítulo 3 é o complemento da mensagem. Aí vem o que nós, como cristãos, colocarmos em prática, assim como Jonas fez. Primeiro ele passou, ele desobedeceu, ele fez a coisa em desacordo com a palavra de Deus. Segundo, ele se arrependeu, ele se prostrou, ele se humilhou. Deus reconheceu, Deus levantou ele. E agora ele, como servo de Deus, obediente, cheio do Espírito Santo, ele libera e diz: o Senhor libera mais uma vez a palavra dele. Porque Deus tem um propósito para cumprir na vida de Jonas e tem um propósito para cumprir na sua vida, meu irmão. Amém? Eu creio nisso. Ele diz assim a palavra do Senhor: Jonas, olha só o que Deus fala para ele pela segunda vez. E veio, capítulo 3, acompanha aí. Depois que Jonas foi vomitado pelo peixe, e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo, olha só, a mesma coisa que ele diz lá no começo, em que Jonas recusou. Mais uma vez agora Deus reforça de novo, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E o que aconteceu? O que Jonas fez? Versículo 33, e levantou-se. Amém? Levantou-se. Jonas levantou-se. E o que aconteceu? Ele foi, pregou aquela cidade, agora como um homem restaurado, mudado, porque passou
pela correção do Senhor. E agora ele entendeu a vontade de Deus. E ele vai até aquela cidade. E um grande milagre acontece lá. Já no primeiro dia, a pregação de Jonas sobre arrependimento trouxe àquela cidade. Mais de 120 mil pessoas foram salvas da ira de Deus. Amém? Tanto é que até o rei reconheceu essa pregação naquela nação e proclamou: a partir de hoje, nós vamos nos humilhar perante o Deus de Jonas e vamos servir este Deus. E apregoar o jejum e servir ao Senhor. E Deus poupou aquela nação. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, o que Deus quer falar para nós hoje? Que nós temos que ter sensibilidade ao Senhor, à voz do Senhor. Não temer aquilo que Deus tem colocado para a gente fazer. O temor, o medo, muitas vezes nos paralisa. Assim como paralisou a vida de Jonas. Muitas vezes a falta de amor também, a obra de Deus, a falta de amor ao próximo, nos paralisa de fazer algo mais para o Senhor. A palavra do Senhor diz, eu quero que você abra sobre esses dois assuntos. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, capítulo 15. Deus trata sobre nós, sobre o temor. Diz assim, olha só o que Paulo nos recomenda. Olha o que ele diz para nós, meus irmãos. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Olha só. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Não recebeste, meu irmão, temor, mas recebeste, lembra disso, eu sou filho de Deus. Se reveste do poder de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. O que falta ainda para me realizar a vontade do Senhor? Você é filho dele. E mais ainda, você recebeu algo muito especial da parte dele, o Espírito Santo está em você. Aleluia. Outra coisa que Deus nos orienta também, falta o amor. Às vezes falta amor aos nossos inimigos, né? Mas Deus, ele fala no Evangelho também, lá em Lucas, abre aí, capítulo 6, versículo 27, sobre isso, sobre o amor que faltou, talvez naquele momento lá que Jonas foi chamado para pregar a uma nação inimiga. Faltou às vezes isso ainda. Mas Deus hoje fala para nós. O próprio Jesus diz, capítulo 6, versículo 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Então Deus, Jesus próprio, falou para nós: amai os perdidos, amai os vossos inimigos, assim como Jonas fez. Depois de ser restaurado, ele foi e amou ao próximo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que nessa noite Deus tenha falado ao seu coração através dessa pequena mensagem, mas que é de grande valia para mim e para você, meu irmão. Esteja se colocando na presença de Deus. Esteja procurando o centro da vontade de Deus. E se Deus falou para você, faça aquilo que Deus falou. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. O irmão Bruno vai colocar uma canção lá neste momento. Eu quero que você medite no começo um pouco dessa canção. Deus tem chamado, meu irmão. Ele já revelou a vontade dele no seu coração. Não tema, obedeça ao Senhor em todo o teu coração, meu irmão. Não permita que as observações
coisas vãs estejam no seu coração. Deus quer que você se levante nessa noite. Me levanto, me desperto. Comece a falar com Deus. Aquilo que Deus já tem te revelado, que muitas vezes você tem deixado de fazer. Peça ao Senhor que te levante nessa noite. Não deixa que o medo te paralise, meu irmão. Não deixe que a falta de amor te paralise de você amar o teu próximo. Fala, Senhor, a tua igreja nessa noite, meu Pai. Fala o coração de cada um nessa noite, meu Pai. Estamos aqui dispostos a ouvir a tua voz, Pai. Queremos ser, Pai, obedientes à tua voz. Não queremos desobedecer, Pai. Oh, Senhor, não queremos, Pai, passar por muitas coisas para que seja necessário que levantamos para fazer a tua vontade. Oh, Senhor Jesus, eu te peço em nome de Jesus neste momento, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, desperta o coração de cada um. Eu sei que o Senhor tem revelado a tua vontade ao coração de cada um nessa igreja. Mas, Senhor, levanta agora homens e mulheres dispostos, Pai, a realizar o centro da tua vontade, meu Pai. E aqueles que não descobriram o teu chamado, Pai, vem revelar nessa noite, que ao sair daqui, Senhor, teu Espírito Santo esteja comunicando, Pai, a tua vontade ao coração da tua igreja. Desperta, Senhor, a igreja de um sono espiritual que muitas vezes paralisa, Senhor. Em nome de Jesus, eu também oro em favor daqueles que não estão aqui nessa noite. Meu irmão, você que está aqui, comece a orar pela igreja agora. Eu sinto neste momento que você tem que orar por aqueles que ainda não foram despertados, aqueles que não vêm no culto de terça, de sexta, muitas vezes só vêm no domingo. Oh Deus, Pai, querido céu de Deus, neste momento, Pai, eu coloco em oração sobre aqueles, Pai, que muitas vezes vivem no sono espiritual, que estão nas suas casas, Pai, muitas vezes sem fazer nada, que já foram chamados por Ti, Pai, para alguma obra, aqueles que saíram da Tua presença, meu Pai, que ouviram a Tua voz um dia, mas desobedeceram e partiram para o caminho oposto, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, alcance essas vidas lá naqueles lares, Pai. Ó Senhor, são tantos membros dessa igreja, Pai. Levanta pessoas, Pai, dispostas a servir o Teu nome e obedecer o Teu chamado. Ó Espírito Santo de Deus, eu clamo por Ti. Visita essa igreja, Pai, e desperta para um novo mover, Pai, um novo tempo na Tua presença. Queremos obedecer a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite.